A família é a primeira instituição com que o indivíduo tem contato em sua vida e desempenha papel fundamental na internalização dos papéis sociais por parte da criança. Ao longo do século XX, o enfraquecimento do conceito mais tradicional de família foi acompanhado por inúmeras mudanças sociais. No programa de hoje, nós vamos debater família. Fique conosco. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. Mantinha tudo em serena compreensão. Separava uma pessoa das outras. As roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E através da piedade, aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce, até a boca. Trecho do conto Amor, de Clarice Lispector, eleito um dos 100 melhores contos brasileiros do século. Que impactos sociais acompanharam as mudanças no conceito de família tradicional? Quais são as representações encontradas na literatura sobre a família? Qual a importância familiar enquanto instituição social? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos conversar sobre família. E para isso recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação de Direito da UniFG. Sejam bem-vindos. Começo com a Henriette. Te sugeriria começar com o Drayton. Com o Drayton pelo Foi uma pelo questão livro. histórica aí. Então. Obrigado. Eu começo com um texto do Machado de Assis, com um conto, intitulado Frei Simão. O Frei Simão era um frade dos beneditinos, da Ordem de São Bento, e ele morre com 38 anos. Ele tinha entrado para os beneditinos com 30. E a última frase proferida pelo Frei Simão ao abade, somente ao abade, foi a seguinte: morro odiando a humanidade. Morro odiando a humanidade. E essa frase é uma frase enigmática, proferida por um monge beneditino, né? E alguns pressupõem que ele tivesse ficado louco, doudo, como está aqui no texto, naquela idade. Mas era jovem ainda. E aí acharam fragmentos de memórias que ele tinha escrito. E ele, nesse fragmento, conta um pouco da vida dele. E nessas notas não consta o lugar do nascimento, nem o nome dos pais. Mas consta que os pais criaram uma sobrinha, uma prima dele, prima do Simão, chamada Helena, que era muito bela. E o Simão se apaixona por Helena. E os pais criam a Helena, que era uma menina órfã e pobre. E percebem que há uma relação afetiva entre o Simão e a Helena. Mas os pais não queriam que Simão casasse com uma menina pobre. Queriam que casasse com uma menina rica. E já tinham até uma em vista. E segundo fala aqui Machado de Assis, os referidos pais eram de um egoísmo descomunal. E o pai forja então uma viagem de trabalho para o filho. Ele se afasta do convívio familiar. E nesse tempo ele troca cartas com a Helena. E um dia a mãe do Simão pega uma dessas cartas, lê e descobre então que essa relação continuava. O que o pai faz? O pai escreve uma carta para Simão, dizendo, depois de um certo tempo, relatando a morte de Helena. E Simão resolve entrar para os beneditinos.
essa sepultura, como ele diz, a sepultura que ele escolheu. Poxa. E ele trocava correspondência com a Helena por um tempo, foi descoberto, como eu disse, e aí a Helena não escrevia mais para Simão ficou muito triste com isso, aí vem a carta do pai comunicando o falecimento de Helena. Depois de um certo tempo, o Simão volta à terra natal e passa na casa dos pais. E os pais o acolhem com muita alegria e com remorso também, porque precipitaram, vamos dizer, essa entrada dele no convento dos beneditinos, no mosteiro dos beneditinos. E ele só passou rapidamente naquele lugar, ele ia para o interior daquela província, como fala aqui o texto, para fazer pregações. E ele está pregando e, de repente, entra um casal na igreja, um homem e uma mulher, e lá pelas tantas essa mulher grita, solta um grito. Quem era essa mulher? Helena. Helena estava viva ainda. E Simão a reconhece. Ele volta, o discurso dele, Ried, que gosta de ter lido discurso, era um discurso bastante coerente, e quando ele percebe que é Helena, ele começa uma fala sem sentido, como se fosse um delírio. E fica alguns dias em delírio e volta para o convento. 2 meses depois, morre Helena. Helena tinha casado com aquele senhor, obrigada pelos tios. Pelos tios. E depois ele morre no convento, o Simão morre, ninguém mais entra nos aposentos do Simão, só depois é permitido a um senhor de certa idade entrar nos aposentos dele, na cela dele, com autorização do abade, e esse senhor era o pai dele, o pai do Simão. A esposa tinha morrido e ele passa o resto da vida dele no mosteiro e morre louco. Uau! Eu não conhecia essa história. Uau! Bom, eu trago uma história mais leve. É uma obra bastante conhecida, porque foi muito divulgada na televisão e do teatro. Os Dois Irmãos, do Milton Ratum. Né? Se trata de uma família libanesa que se estabelece, o casal se encontra lá, mas são libaneses. Ele muçulmano, ela cristã, e se casam e se estabelece em Manaus. Né? Tudo se passa em Manaus. E se trata de Halim, que é muçulmano, um mascate, e a Zana. Né? E esse casal é uma paixão de Halim desmesurada pela jovem e a conquista. E é um casal com uma vida erótica muito intensa, e eles têm 3 filhos. Os 2 primeiros são gêmeos, Yakub, o mais velho, e o caçula, Omar. E depois vem uma menina, Hania. E o centro de todo o drama é esse ódio insolúvel entre os gêmeos, os irmãos. Né? Uau. Tu disseste que ia ser mais leve do que o meu texto. Sim, essa é mais leve. Fantástico. Está vendo que é mais leve, Mário? E há uma outra personagem que é uma órfã, uma índia, que é acolhida pelo Halim e passa a ser a empregada, né? Domingas. E Domingas vai ter um filho, Nael, que é o narrador, né? É o narrador da história, e Nael nunca sabe quem é o pai, qual dos 2 gêmeos é o pai, se é o Yakub ou é o Omar. Né? O núcleo do drama é que Zana, a mãe, passa a ter um apego
ao caçula, porque o caçula nasce mal, doente, com risco de sempre de morrer. E ela se apega de tal forma que desenvolve uma paixão por esse filho, não quer saber nada do outro, né? E uma paixão desmesurada, enlouquecedora, né? O que põe problemas na vida erótica do casal, né? Então, o amor de uma mãe, o que pode produzir, né? Ou seja, em que lugar ela coloca esse filho que arrasa com a vida dele, né? Vou dizer assim. Isso que a história era leve, né? Sobre família. Família 1, 2, 3. Agora é mais leve, né? A minha história é uma história mais leve. Né? Vamos ver. Antes eu queria chamar a atenção, né? O Drayton ressaltava a Helena, muito bela, né? Todas as Helenas são belas, desde Homero, né? Tá inscrito na helenice a beleza, né? A ideia de dois gêmeos que brigam, só para chamar a atenção, né? Ver como na literatura as coisas vão se repetindo e há toda uma intertextualidade aí. Está em Caim e Abel, está em Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Né? Então nós temos assim toda essa... Mas de qualquer forma estamos falando Os filhos do Noé. Estamos falando da família, né? E o texto que eu trouxe não é nem um pouco ortodoxo, né? É um texto de literatura infantil, do Valcir Carrasco. Ele é dramaturgo, escreveu, tem algumas novelas, algumas minisséries, Tica da Silva, Chocolate com Pimenta é dele. E ele escreve essa história, que é a história de um menino, o Nando, que os pais se separam. Quando os pais se separam, ele não estranha, ele já, de certa forma, suspeitava que isso iria acontecer, né? Tem uma boa relação com a mãe, tem uma boa relação com o pai o pega nos finais de semana, e o pai tem um amigo que cozinha para eles. E há um momento em que a mãe, por questões de trabalho, tem que morar em outra cidade, né? Então ele vai morar com o pai. E vive muito bem com o pai até o momento em que, na escola, alguém xinga ele e diz para ele que o pai dele é gay. Então ele percebe nesse momento que o pai e Celso, na verdade, são um casal. E aí começa, e imaginem assim, essa narrativa, ela é produzida pela criança, por um menino que teria aí em torno de 8, 9, 10 anos. E o fantástico dessa reconstrução do discurso infantil é que se mantém perceptível uma lógica, quem está acostumado a escutar crianças, né? Uma lógica do discurso que é infantil. A forma e a perspectiva que o infantil enxerga o mundo, né? E o quanto esses problemas adquirem nessa vivência infantil um significado diferente daquele que nós, adultos, atribuímos, né? Então, esse livro fala do novo tipo de família que nós temos aí, né? De uma outra estrutura familiar e que, principalmente, gostemos ou não, aprovemos ou não, é uma realidade. E temos, então, assim como a literatura, um compromisso com esses sujeitos infantis. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre família. 3 histórias aqui. No próximo bloco vamos falar mais sobre isso. Nós já voltamos.